Olá, queridos pais e graça a todos vocês, dando início em mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Você está no canal Verbo Mistério de Deus. Esse é o ministério que o Senhor colocou no meu coração e nós vamos juntos aqui aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Esse ministério, esse canal, ele foi criado com a finalidade, com o propósito de postar aqui só mensagens bíblicas, estudo bíblico, tudo da palavra de Deus, orações e louvores, tudo isso para a edificação da nossa vida, das nossas almas. Se você estiver assistindo pela primeira vez, você pode compartilhar, porque aqui nós vamos estar falando só da palavra do Senhor. Amém, querido? Dando continuação do nosso estudo nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do terceiro trimestre. Nós estamos em 2021. O título dessa lição é Os Planos de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Essa lição, essa revista, é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos. E agora nós alcançamos a lição de número 12, que tem o título também, O Reinado de Josias. Essa lição vai ser aplicada no dia 19 de setembro de 2021. Olha só, queridos, nós vamos aqui, está dizendo aqui na revista, que esse dia 19 de setembro de 2021 é Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Olha só, queridos, então prosseguindo, nós vemos aqui o texto dessa lição, se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 22, versículo 8, e está escrito assim: Então disse o sumo sacerdote ao Ilquias, ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Na verdade prática, diz o comentarista, nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Olha só, até os dias de hoje Deus levanta homens e mulheres com esse propósito, com essa finalidade de combater a idolatria. Queridos, nós vemos aqui então os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontram no livro de 2 Reis, no capítulo 22, versículo 3 ao 5, versículo 8, também no capítulo de 2 Reis 23, versículo 2 ao versículo 5, versículo 21, versículo 22 e o versículo 25. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com os seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. O objetivo geral dessa lição é pontuar o avivamento gerado por Josias. Josias trouxe ali um avivamento quando ele manda trazer o livro da lei e ler para todos. Então nós vemos que o avivamento vem em ler a palavra de Deus. Os objetivos específicos são três, e aqui nós vamos abordar 3 pontos. Do primeiro tópico, evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei, e no segundo tópico, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. Terceiro tópico, identificar o retorno de celebração da Páscoa. Veja só, queridos, aqui o ponto central, diz aqui o comentarista, não importa quão distantes estamos de Deus, sempre podemos nos aproximar dele. Na introdução, diz o comentarista, Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Esse grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reinado a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Primeiro tópico, Josias repara o templo. Primeiro subtópico, achei o livro da lei no templo do Senhor. Com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e a outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias
e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. 2 Reis, capítulo 22, versículo 4. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Hilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. 2 Reis, capítulo 22 e o versículo 8. Então nós vemos aqui, queridos, nesse primeiro tópico, aonde Josias, o rei Josias, ele manda reparar ali, né, o templo, a casa do Senhor, e ali eles encontram ali o livro da lei, o livro que estava jogado, estava desprezado, estava abandonado pelos outros antecessores dele, né, do rei Josias, que tinham passado lá em Jerusalém e Judá. No segundo subtópico, o rei rasgou suas vestes. E o rei Josias ficou sabendo ali do livro que tinha encontrado, então ele ficou muito triste, né, quando leram o livro e viu que eles não estavam, Judá há muito tempo não estava obedecendo, né, a palavra do Senhor, o livro que estava ali. E olha só, e ao saber do conteúdo do livro, Safão, o escrivão, levou imediatamente ao rei Josias. 2 Reis 22, versículo 10, onde ele leu o livro ali e para o rei, e o rei então rasgou as suas vestes, né, em saber que Judá há muito tempo não servia a palavra do Senhor, não obedecia, né? Terceiro subtópico, entendendo a vontade de Deus. E com isso o rei Josias reuniu todos os povos ali e celebrou, né, mandou ler o livro da lei ali para todos. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Hilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Judá para saber se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. Segundo a Reis 22, versículo 12 ao 14, segundo a Crônica 34, versículo 22. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor de Josias, isso aconteceria somente após a morte dele. 2 Reis 22, 18, 20. Nós sabemos que muitos reis que passaram lá em Israel, né, desobedeceram a palavra do Senhor, e aqui também em Judá aconteceram de passar muitos reis, e esse aqui foi um rei que agora volta o povo para adoração ao Senhor, o rei Josias. E a profetisa aqui, eles leu o livro ali, e ela profetizou falando que Judá ia ser destruída, ia ser levada a cativeiro, mas devido o rei Josias ter se quebrantado o coração, né, e fez a limpeza ali no templo, então o Senhor não levou o povo cativeiro no tempo do rei Josias. 31 anos, né, o Senhor deixou passar esse tempo aqui até que morresse aqui o rei, né, porque o Senhor tinha feito a promessa de quem obedecesse a palavra do Senhor, e esse rei obedeceu. Então o cativeiro aconteceu em Jerusalém, Judá, depois da morte do rei Josias. O povo volta a desobedecer a palavra do Senhor. Na síntese do tópico 1, resumo do tópico 1, a prática da leitura e da meditação da palavra de Deus nos conscientiza sobre os nossos pecados. Então aqui, quando eles leram ali o livro da lei que estava perdida, que o povo há muito tempo, os seus antepassados tinham deixado os livros e foi encontrado ali, e agora quando leu ali, eles viram o tanto que eles estavam pecando. Então a prática da leitura e a meditação da palavra de Deus, né, nos conscientiza sobre se nós estamos pecando ou não. Segundo tópico, a renovação do pacto com o Senhor. Teve aqui uma renovação desse pacto com Deus. Olha só, quando acharam ali o livro da lei, que leu ali o rei Josias, então ele reuniu o povo e teve ali, né, um pacto com o Senhor ali. No primeiro subtópico, a leitura do livro diante do povo. Aqui nós já falamos aonde foi lido o livro. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos
não fossem envolvidos. Então ali ele queria que todos fossem envolvidos, né? Tanto os que eram mais entendidos, como os que estavam ali aprendendo ainda sobre a palavra, todos tinham que estar envolvidos sobre o que estava acontecendo. Por isso, convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, olha só, e todo o povo, dos mais simples e mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Então ele convocou todos ali e passou para eles o que estava acontecendo e todos ficaram envolvidos então do acontecido. Segundo a Reis 23, versículo 1, versículo 2, e ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O povo ali então fizeram uma nova aliança de obedecer ao Senhor. Isso no tempo do rei Josias, lá em Jerusalém, lá em Judá. Segundo subtópico, a destruição dos ídolos. Tinha muito ídolo em Judá e em Jerusalém. Por isso que o livro da lei estava desprezado, abandonado, perdido. Por quê? Porque o livro da lei, se eles fossem ler, não ia aceitar outros deuses, né? Ou as imagens ali. Então, olha só, no início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Então eles fizeram aqui os utensílios, né, a imagem, tudo isso para Baal. 2 Reis 22, versículo 1, 2 Reis 23, versículo 2. Além disso, ele expurgou as imundícies idolátricas de todas as cidades de Judá e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. 2 Reis 23, 4, 20. Vejam aqui que o rei Josias só voltou a Jerusalém quando fizeram toda a limpeza ali nos templos, tirando todos os ídolos, todos os altares a outros deuses. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. O coração que transborda Deus não tolera ídolos ou qualquer outra prática que desagrade ao Senhor. Terceiro tópico, a celebração da Páscoa. Primeiro subtópico, a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Então nós vemos aqui que o rei Josias, ele chega e agora ele, depois de 8 anos que ele está ali, ele manda dar uma limpeza. Depois de 18 anos é que ele vem celebrar a maior festa dos judeus, que é a festa da Páscoa. Veja só, queridos, então ele diz aqui a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel, 2 Reis 23, versículo 21 ao 23. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guarda do templo e etc. Então ele voltou à prática do que os sacerdotes antigos já faziam no templo do Senhor, né? Tudo agora para adoração ao único Deus verdadeiro, ao Senhor. Se prosseguindo, então, nós vemos aqui o segundo subtópico, a maior Páscoa da monarquia. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Então nós vemos aqui que a Páscoa era a maior festa que o povo de Judá, o povo de Israel tinha. Celebrava a proteção divina do livramento da escravidão do Egito. Então, eles sempre lembravam, né, da escravidão que eles estavam lá e do livramento que Deus deu. Deveria ser sempre festejado, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. Lembrar das obras do Senhor, quando ele passou o povo lá no Mar Vermelho, quando tirou o povo do Egito, sempre lembrava essa festa, lembrava isso. Êxodo capítulo 12, no versículo 14, versículo 24 ao 27. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e as promessas de Deus. Com o passar do tempo, aqueles reis que vinham misturando com outras nações e
ali foram esquecendo dessa festa, esquecendo do que o Senhor tinha os livrado, né? Após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares e os deuses pagãos e destruir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa ao Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca haverá Páscoa tão fervorosa. 2 Reis 23, 21 ao 23. Então nós vemos aqui que o rei Josias fez essa limpeza ali da idolatria dos deuses ali e festejou, né, a festa da Páscoa, né, a maior festa do seu tempo. Nunca haverá Páscoa tão fervorosa como houve essa no tempo do rei Josias, né? Olha só, 2 Reis 23, 21 ao 23. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. A Páscoa é uma das mais importantes celebrações da Bíblia. Tais celebrações são fundamentais para nos lembrar dos feitos do Senhor. Então, todas as vezes que celebramos a Páscoa, nós estamos relembrando ali os feitos do Senhor, de tudo aquilo que Ele fez por nós, desde quando tirou o seu povo lá do Egito. Mesmo assim, é a nossa Santa Ceia, para nós lembrar, né, que o Senhor, Ele prometeu que virá buscar o seu povo. Amém, querido? Então, terminamos aqui a nossa lição, a lição de número 12. Você está no canal Verbo Mistério de Deus. Esse canal é o ministério que Deus colocou no meu coração e também nós abrimos esse canal com um propósito, com a finalidade de postarmos aqui só mensagem bíblica. Você que é conservador, você que gosta de estar em um lugar, em um canal que só fala da palavra do Senhor, pois então você pode se inscrever e fica à vontade. Quero despedir de todos vocês como Moisés despediu o povo ali no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.